Eu sou carioca, fui criado na ilha de Paquetá, né? Eu sou psicólogo, me formei em psicologia e também filósofo. Me formei em filosofia, segui toda essa trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, fiz pós também em psicanálise. E a minha vida, no caso da psicologia, ela sempre foi muito mais voltada para uma clínica hospitalar, né, ligada à luta antimanicomial, do que propriamente um consultório. Então, foi por essa trajetória, um convívio que eu tive no trabalho, tive a sorte de cruzar o caminho, né, com a Anísio da Silveira, fui estagiário, trabalhei na clínica dela há muitos anos, e na filosofia, depois, eu segui o meu percurso acadêmico de pesquisador, né? Sou hoje professor da rede pública, né, do ensino médio, tanto do Estado como temporário na FAETEC, onde eu dou aula de psicologia. O curso está parado agora de psicologia para departamento de computação, para videogames, montagem de videogames, né? Minha relação com o jornalismo é porque, há alguns anos atrás, houve um encontro muito feliz com o jornal Pragmatismo Político, e eles me fizeram um convite lindo, maravilhoso. Eu aceitei, e depois de muito tempo escrevendo vários artigos e tal, eu obtive o registro, me filiei à ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa. É isso, mais ou menos, essa é a minha trajetória, assim, de uma maneira sintética, né, até aqui. Você é doutor em psicologia, não é isso? Você Em fez doutorado em filosofia. psicologia? Em filosofia. Fiz doutorado e mestrado em filosofia. Psicologia em filosofia. Sim. Mas você em psicologia também fez doutorado ou não? Não, em psicologia eu fiz uma pós-graduação em psicanálise, e chama-se formação psicanalítica, né? A gente se liga a escolas, a sociedades que estudam a psicanálise, fazem formação em psicanálise, atendimento também. Eu segui esse caminho também, né? Mas no caso do título acadêmico, eu fiz só pós-graduação, chama-se lato sensu, né, em psicanálise. Bem, já que a gente está falando um pouco de psicanálise, nós vivemos um momento bem conturbado, né, Lúcio? Com aumentos aí de depressão, de suicídios, inclusive atingindo jovens, né? E a pandemia só mais que escancarou isso, né? A coisa está assim bem complicada, né? Nessa área, né? Você pode dizer melhor, você que faz um trabalho, inclusive, um trabalho assistencial fantástico aí, atendendo pessoas. O Wagner, você fez uma observação que eu acho muito, muito importante nesse momento, né? Porque eu vejo, e muitos colegas também dessa mesma área, né, que trabalha também em campo hospitalar, uma psicologia voltada para atendimento ambulatorial também, a gente tem observado um número cada vez maior de pessoas, de jovens, inclusive, que é muito alarmante, né, desenvolvendo intensidades diferentes de depressão, né? Na pandemia, evidentemente que isso se agravou, né? A ansiedade deve subir muito, né? As pessoas ficam, além do medo, né? A morte rondando, espreitando de uma maneira tão violenta como está acontecendo já há um tempo. Esse distanciamento, todo esse novo modo de se relacionar que apareceu, eu vejo isso muito também na escola, né? Nas escolas onde eu dou aula. Em uma delas, inclusive, a gente fez no ano passado construímos, assim, emergencialmente, né, uma espécie de um suporte psicológico envolvendo assim, um trabalho em conjunto de professores, de alunos, pessoal do Grêmio de escola, para poder tentar dar um acolhimento nesse momento, né, de distanciamento, um momento de pandemia, um momento onde o país também está muito mal das pernas economicamente, desemprego subindo assustadoramente. Então, é uma paisagem que realmente ela ainda oprime mais do que normalmente nós aqui no Brasil, de um certo modo, nos acostumamos a viver, né? A partir desse momento da pandemia, a coisa ficou um pouco mais tensa nesse sentido, acredito, né? Você falou uma coisa interessante nesse momento. Nos acostumamos, né, Lúcio? Porque o Brasil
o brasileiro se acostumou a viver mal, né? É uma coisa assim que a gente não consegue entender, né? Quer dizer, quem vem do exterior para o Brasil, somente o europeu, ou mesmo o americano, não consegue entender como é que o brasileiro conseguiu se adaptar a viver mal. Você não concorda? Sim, a massa, o Brasil ele foi construído em cima do sequestro do negro, né? Da escravidão, Sim. da mão de Sim. obra escrava, da violência e do extermínio indígena também. Ver nossa população, a percentagem de indígenas. Outro dia eu estava com um grupo, estou dizendo isso a partir da sua pergunta, que eu estava com um grupo de pessoas que são de Bolívia, Venezuela, estava reunido numa live, e a porcentagem de nativos, né, de povos originários chamados, que a gente estava conversando, de indígenas do Brasil, proporcionalmente, por exemplo, com Bolívia, é muito pequeno, devido, né, a esse tipo de ocupação, né, de colonização. E eu acho que, de um certo modo também, o Wagner, quando eu falei costume, você observou bem, tem uma questão assim que eu acho que preocupa muito, é que a massa pobre, a massa oprimida, a massa que está sempre com muita dificuldade de obter o que é básico, o que é o necessário, né? Teto, comida, o que vestir, de ter um emprego digno, ela teve que se inventar nesse país tão opressor, né? Com elites tão egoístas, tão mesquinhas, né? E construído com essa estrutura de exploração, né? Nós vemos o que tem acontecido nos últimos 8, 9 anos, né? Com o nosso país, e que nós estamos nessa condição atual, sociopolítica, uma situação muito delicada. As pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que se inventar um modo de sobreviver, sim. E o costume, no caso, pode ser, inclusive, também pelo menos de um tempo para cá, de uma certa paralisia, de um certo choque, de uma certa sensação de impotência, né, diante de tudo que está acontecendo, diante da dificuldade que nós estamos vendo que o país está encontrando atualmente, né, a posição que ele está ocupando perante ao mundo, inclusive, né? Todos os dias a gente vê que o Brasil, né, esse país tão desigual, cada vez cai mais num conceito mundial. Ao invés de melhorar, né, optou por um caminho um caminho político muito ruim, né, e que só está trazendo prejuízo para o próprio Brasil. Essa história de votar naquele para combater o outro só ferrou a gente. Você não concorda? Olha, mais até do que concordo. Eu acho que aconteceu aí uma série, um encadeamento de acontecimentos, né? Acontecimentos, que eles vão mais além do que votar naquele para não votar nesse, né? Do meu entendimento, pelo menos, né? O nosso país ele passou por um processo de golpe brando, né? Essa é uma maneira de abordar, eu acho, né? Houve a democracia brasileira, ela foi atingida em cheio. Uma democracia que, convenhamos, ela já não era exatamente uma democracia ao pé da letra, como a gente vai entender democracia, que é um governo do povo, né? Para o povo, pelo Sim. povo. Não, ela foi atingida em cheio, né? Os laços sociais, né? Vamos dizer assim, esse pacto social que havia para preservar algo de habitável, de possível de um relacionamento com a população, isso foi profundamente abalado, mais ou menos numa crescente desde 2013, né? Então, esse votar num para não votar no outro implica, para fechar essa observação, em afastar uma presidente eleita na força, né? Muitas pessoas falam, mas foi um processo de impeachment, um processo político. Na força. Hoje em dia, a gente olhando a paisagem do Brasil, vê-se claramente, né, que o afastamento dela se deu de uma maneira absurda, e depois, novamente, se afasta, né, esse para
essa outra opção de votar para não ser eleito um ex-presidente que já tinha tido 2 mandatos muito bons, com lawfare, que é uma estratégia que está sendo usada de um tempo para cá para abalar sistemas políticos, derrubadas de governo, não é só no Brasil, não. Na América Latina, ela vem num efeito de escada crescente, sofrendo em maior ou menor grau esse tipo de, vamos dizer assim, de ataque, de abalo, de esgarçamento desse tecido sociopolítico, tecido social, com esse tipo de movimento, vamos dizer assim, né? E aí parece aquela coisa que lembraram bem agora há pouco tempo, até o nosso próprio vice-presidente, eu tenho que ir, mas a República de Bananas, né? Porque virou uma República de Banana. E aí quem paga a conta é quem está cá embaixo, não é quem tá articulando isso, né? O Brasil voltou a ser uma república de bananas. Eu posso dizer que voltou, porque do jeito que as coisas estão aí, a gente não consegue entender. E isso foi muito reforçado pelo um assunto que a gente colocou aqui, né, como título da nossa conversa, dessa nossa live, a questão do fake news, né? E aí foi extremamente reforçado isso. Você não concorda? O que você... Sim, sim. Essa expressão, eu vou primeiro fazer uma observação sobre República de Banana, vou ver se eu encaixo de maneira bem rápida. Isso me vem em mente, quando fala República de Banana, eu não consigo tirar da cabeça, eu vi há pouco tempo, inclusive usei num dos vídeos que eu fiz recentemente sobre essa temática, né, da geopolítica, do ataque às democracias, ao Brasil, inclusive, principalmente no caso que eu sou brasileiro, essa referência, essa expressão de República de Banana, que veio no encadeamento de estilo de golpe, usando propaganda. As chamadas fake news, né, é uma expressão usada de um tempo para cá. Eu falo apenas porque isso virou moda, falar fake news, mas mentira, desinformação estrategicamente criada, elaborada, com certos objetivos, não é um só não, né? E, o Wagner, essa expressão República de Bananas, se você pegar, tem um documentário chamado O Século do Ego, o Século do Eu, em inglês é The Century of the Self, ele é disponível no YouTube, é tranquilo de achar. Tem uma passagem que mostra como que um golpe de 1954, apenas por exemplo, na Guatemala, e que foi orquestrado, olha só, 54, em plena Guerra Fria, ele foi orquestrado, boa parte dele, com o que hoje a gente chama de fake news. E tendo à frente, ou seja, tendo como arquiteto, né, desse tipo de ataque midiático, vamos dizer assim, né, ataque de propaganda midiática, de desinformação, de mentiras, um cara que se tornou, ao longo do século passado, uma espécie de referência para essa modalidade de marketing e de conhecimento da área da comunicação aplicada à propaganda, que foi um cara chamado Eduardo Bernays, sobrinho do Sigmund Freud, falamos no início em psicanálise, porque, mas está tão longe 54, não está não, porque no final do documentário é apontado, olha só, esse golpe da Guatemala, ele foi usado fake news, mas ele teve um aspecto muito violento depois, de milícias lá, atacando. E a desinformação usada foi que o comunismo iria tomar conta da Guatemala, imagina, seria uma base da União Soviética, e tanto a população estadunidense quanto guatemaltecos, né, que talvez não fossem favoráveis ao governo do Arbenz, foram bombardeados, atacados midiaticamente com esse tipo de propaganda. Aqui a gente vai dar um salto enorme. Essa máquina de propaganda, né, essa máquina de desinformação, né, visando desorientar a população, pegar um público que talvez não tenha uma formação política mais engajada, talvez política para a pessoa seja ligar de vez em quando um jornal nacional e tal. E a vida social da pessoa, para ela a política se resume, inclusive, os pertencimentos aos grupos, né? E aí, de repente, a gente tem hoje
todo um aparato de comunicação instantânea, né, na era digital, com WhatsApp, os smartphones, tem plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, entre outras. E as pessoas, 38% da população está conectada. É muita gente. É muita gente. Elas começam a receber uma massa de desinformação que não é só mentira, não é fake news, não é notícia falsa. Ela tem um objetivo, né? É justamente desorientar, provocar um caos, né? Provocar uma confusão para incutir ideias que interessem a determinado grupo que está manobrando e quem interessa que aquele caos implantado seja administrado. Né? Eu acho que isso está acontecendo ainda, Wagner. Está em vigência, isso não passou. Entende? Mas a gente estava falando sobre essa história de fake news, né, de notícia falsa, que é uma coisa muito mais... O que está acontecendo hoje é muito mais profundo do que a simples notícias falsas. E é o que já se falava há muito tempo sobre a manipulação da informação. Não é isso? Sim. É um assunto complexo, longo, mas dá para a gente falar isso de uma maneira muito tranquila, muito direta e muito simples. Em relação à informação, né? Que informação e conhecimento não são sinônimos, né? Informação, né, velho? Você é um jornalista já com longa estrada, você sabe que informação pode se ter aos borbotões, muito. Mas o conhecimento já é uma outra coisa. A pessoa pode desenvolver, pode adquirir um conhecimento com informações, isso é óbvio. Mas nós estamos vivendo já há um bom tempo uma era, digamos assim, e isso não é ruim. Eu acho que isso que as pessoas têm que entender. Isso não é uma coisa ruim, negativa, mas uma era de um desenvolvimento tecnológico no que toca essa questão das hipermídias, das mídias, da internet, a velocidade da internet, das plataformas, de aparelhos como este aqui. Eu desliguei, inclusive, para não dar problema, né? Para não tocar na hora errada, que é um celular smartphone. Por que eu estou assinalando isso? Porque, mais uma vez, para marcar que essa ideia de fake news, que é muito falado, eu vejo algumas mídias tratando isso de uma maneira ainda muito superficial, como se fosse assim, é uma mentira, é uma desinformação, não é isso, é aquilo. Não é só isso, não. Há uma estratégia, há um método nisso, né? Vou dar um exemplo, vou citar aqui um nome, né, que é um nome conhecido dos brasileiros, né? Você vê, por exemplo, o Lasso, vamos fazer aqui uma linha na eleição que elegeu o Trump, não essa que ele perdeu, né, que deu errado para ele. Naquele foi eleito, e aquele camarada que trabalhou para ele, era um produtor de mídia chamado Steve Bannon. Sim. Ele não é um cabeça, as pessoas tratam ele como se fosse... Ele não é um cabeça, ele é apenas um produtor de mídia de extrema-direita. Né? Quem está ali dando um suporte são mega agências que trabalham há muito tempo nisso. A Cambridge Analytica ela era apenas a filial de uma outra chamada SCL, inglesa, que tem longa data de experiência nisso. Tem, inclusive, portfólio na internet. Ok, o que eu quero dizer com isso? Que há um método, né, do qual, para ser desenvolvido, participaram ao longo de décadas especialistas na área de comunicação, militares, psicólogos e psicólogas, bastante, né, usando a psicometria, que é uma disciplina específica, né, para fazer qualificação e quantificação de dados, pesquisa sobre a pessoa. O que é quantificação e qualificação? Para saber determinado público, com pesquisas de campo, com coleta de dados, a pessoa, qual é a religião dela, que time de futebol que ela torce, ela gosta ou não gosta de futebol, quais são os hábitos, qual é o posicionamento político, é casado, não é casado, faz o quê? Isso tudo faz parte de um universo de marketing de um tempo para cá que alcançou uma potência que décadas anteriores não conheciam. Eu dei o exemplo aqui do golpe da Guatemala, por exemplo, aquele Eduardo Bernes. Esse cara, na época, articulou apenas que era o grande mídia, que era a TV, Guerra Fria. Né? A TV era um negócio que estava assim, entrando com muita força. Ela ainda existe, evidentemente, mas hoje nós temos as TVs, as pós-TVs, né? Na internet, com uma outra velocidade que o 247, tem outras, né? Tem o GGN, que apresenta também entrevistas, tem várias outras, né?
falando das grandes. Então, essa questão da desinformação, que eu estou usando em vez de fake news, as pessoas têm que começar a tentar tratar com mais profundidade de que elas são alvo de não só coleta de dados, como todo mundo tem visto em alguns documentários, né, sobre as redes sociais, teve um no Netflix há pouco tempo, e tem se falado um pouco mais nisso, mas são pesquisas, né, que são feitas, pesquisas profundas, psicológicas, sociais, que elas visam a manipulação. Enquetes, sondagens, além da coleta de dados indevida e de informação sobre as pessoas. Né? Quais os objetivos? Olha, Wagner, a gente pode ficar aqui um tempão elencando vários, eu vou dizer alguns. Um deles, o mais evidente, é o empobrecimento das conversas. Quanto mais você banalizar com avalanche de informações que desorientam e que elas desconectam, uma hora elas afirmam, outra hora elas negam, né? Inflar, né? Excitar as emoções, plantar cisões aonde talvez não houvesse tanto. Não que as pessoas não tenham divergências, que elas não tenham, inclusive, não sejam adversárias em certos campos, politicamente e tal, mas as cisões plantadas em grupos que, em tese, seriam grupos próximos, e pequenas cisões vão sendo plantadas, né? Problemas que são criados, isso tem acontecido muito de um tempo para cá, né? Cria-se um problema, um fato midiático, e aquilo vira um tema durante um tempo, as pessoas debatem, mas será que isso vai acontecer e tal? Eu vou dar um exemplo apenas bem rápido, de um pequeno, eu acho que foi pequeno, porque tem coisa muito pior que acontece semanalmente, né, no nosso noticiário, e que é estrategicamente feito. No caso dos servidores aqui do Estado do Rio, teve um decreto que o ex-governador que foi empichado, ele, do nada, saiu um dia publicado, e foi uma correria, foi um agito das redes e tal, as pessoas, que tinha sido cancelado do plano de carreira, né, do Estatuto de Servidores, professores, entre outros e tal, triênio e quinquênio. Isso foi veiculado, um DO. E as pessoas ficaram, mas como pode? Ficou uma discussão. Tomou conta durante 2 dias, um pânico. E, numa segunda-feira seguinte, um novo decreto cancelando aquilo. Eu estou dizendo isso, veja bem, talvez, digamos que tenha sido um erro, eu acho que não foi, mas tem várias coisas muito parecidas com essa, que de anos para cá tem acontecido. Né? Cisões falsas que são vendidas para se tornar fatos midiáticos, brigas falsas, desentendimento. É como se fosse criar dentro de um panorama trágico, né, onde o caos interessa para certos grupos, criar uma mini novela para ser acompanhada, entende? Uma coisa estranha. E a desinformação, ela entra aí também. Distrair o público, criar falso problema para depois aparecer que resolve, empobrecer, controlar, claro, né? Manipular, claro. Né? Isso tudo faz parte desse panorama que a gente tem vivido de um tempo para cá com essa velocidade nas comunicações que a internet e os dispositivos digitais estão possibilitando, né? E a gente tem hoje um diretor, um presidente, que é mestre nisso. Né? Ele é mestre em criar essas brigas, criar essas confusões, né? Para desorientar a sociedade e ele sair. Só que agora o tiro está saindo pela culatra, felizmente, né? Acho que tudo tem que ter um limite também, né? Mas realmente, você lembrou bem do atual presidente, porque tem esse camarada lá, esse Steve Bannon, que eu repito, ele não é o topo desse tipo, ele é um mero produtor de mídia de extrema-direita. É conhecido, né? Ele trabalha já há um tempo lá fazendo, mas são essas grandes agências e quem está por trás das grandes agências que realmente mexe o fio da coisa. O boneco, a marionete, é mexida ali. Né? Para não ficar parecendo que o tal do Steve Bannon, não, esse cara que articula não articulou nada. Ele é contratado, pago, como foi lá nos Estados Unidos, para fazer o que fez e muito provavelmente, é o que tudo indica, né? Ajudou a fazer aqui também. Que na eleição de 2018, uma confusão danada, né? Os disparos de massa do WhatsApp, um tal de como é que se chama? De construção de paisagens irreais, né? Fantasiosas,
de coisas que não aconteciam, que são mentiras inventadas. Exemplo, kit gay, mamadeira de pênis, tinha uma porção de coisas, Ferrari de ouro. Eu recebi, assim, eu tenho uma pasta aqui, eu tenho uma coleção de arte, eu chamo de artefato. Quem trabalha aí, tem um camarada muito bom, professor da área da comunicação, conhece muito semiótica, estuda isso também, do blog Cinegnose, Wilson Ferreira. Ele tem uma série de postagens do ano de 2013, onde houve aquela ebulição, né? Que eu considero, e outros, não sou o único, uma espécie de uma revolução colorida que foi plantada, mas aquilo ali não criou onda de extrema-direita no Brasil, não, tá? Para que fique claro, aquilo ali foi um movimento que startou. Aquilo ali só para provocar confusão, e aconteceu em outros lugares. Pois bem, essa eleição de 2018 aqui, uma série de artefatos, eu guardei uma pasta, são pitorescos, montagens de vídeo, memes, fotos, e é impressionante que as pessoas, eu me lembro que inicialmente, muita gente quando recebia esse material via celular ou Facebook, naqueles mensageiros, tinha vários canais que a pessoa podia receber. Algumas pessoas isso é besteira, e não é exatamente besteira. Vou dar um exemplo aqui, bem rápido, falando. Não há estudos ainda, está muito recente o uso do smartphone com plataformas sociais, né? O efeito na mente dessa avalanche de informação, de comunicação, de artefatos com ícones, índices, e cheio de mensagens subliminares e tudo. A pessoa liga o WhatsApp, tem gente que leva o aparelho para o banheiro. E isso aqui está criando uma série de situações. Alguns alunos meus, eles são fantásticos, eles são pesquisadores por excelência, que eles vêm me trazer cada como é que se chama? Cada hábito, e trazem na condição de questionar. Isso aqui é levado para tudo quanto é canto. Então, é como se fosse uma coisa meio parte do corpo, né? O que está sendo disseminado nesses canais também vem. E o que eu quero enfatizar é que nós não temos ainda estudos seguros que nos mostrem, com a distância necessária que o conhecimento exige, que o conhecimento é uma coisa lenta, né, Wagner? É construído com paciência, né? A educação, o aprendizado é um processo, é uma estrada, tem que ter muita paciência. Mas não temos isso. Por isso, talvez, é uma hipótese, né? Eu não posso garantir, porque eu mesmo também estou incluído nesse que está buscando entender. A gente encontra hoje, 2021, tanta gente fatigada, sem energia, não aguentando. As pessoas chamam de tem uma polarização. Besteira. Polarização, de um certo modo, sempre houve. O que há são nervos à flor da pele, né? Foi um ódio disseminado e foi inflado, né? Foi inflacionado isso como dispositivo de instalar um certo caos administrado, mas as pessoas elas estão esgotadas. Tem gente que não aguenta mais receber mensagem e tal, fica desnorteada, sabe, com tanta informação chegando e com tanta desinformação também, com essas montagens, né? Isso já é uma coisa que isso vem ao longo do tempo. Eu me lembro quando eu ainda estava estudando faculdade, né, lá na década de 70 ainda, já se falava disso, né? E a coisa veio crescendo. Eu acho que a gente ainda não essa coisa de uma hora para outra pode explodir. Lúcio, como eu estava dizendo, isso está crescendo numa velocidade tão grande que está ficando comprometedor. E vai estourar, cada vez mais estoura na mão de vocês, os psicólogos, né? Estoura no consultório. E o detalhe, que afeta todas as classes sociais. A gente não pode dizer que só afeta a classe dominante, né? Vamos chamar assim de classe dominante. Afeta todo mundo, né? Porque todo mundo também tem o acesso a ele que você acabou de falar. Hoje, todo mundo tem o seu smartphone, né? Que começou como um artefato de utilização de mensageiros, de entregadores de pizza, né? Porque quando começou esse smartphone,
ele se destinava a essas pessoas, a esses trabalhadores, mas se disseminou de uma tal forma que hoje as pessoas se tornaram escravas desse artefato tecnológico, né? E aí está acontecendo o que a gente vê aí, muita informação, muita coisa e muita desinformação, não é verdade? Sim, é um fato, Wagner. E a maior parte dos brasileiros, né, ela não. Eu não tenho aqui os dados sobre quem tem isso, mas eu imagino que a maior parte está vivendo uma condição de dureza, de pobreza extrema. Sim. Mas o que eu creio que você ressaltou é que tem uma categoria da nossa população que está trabalhando com esse novo tipo de exploração, né, do trabalho uberizado, né, com as entregas e tal, que ele depende do aplicativo, né? Depende de ter esse aparelho, sabe-se lá em que condições que a pessoa vai ter para poder ter isso. E tem um detalhe que mesmo, eu falei isso no início da nossa conversa, porque eu andei outro dia dando uma olhada nessa questão, que eu citei, que é um dado estatístico, né? 37%, 38% mais ou menos da população mundial está conectada, de algum modo, né? Não necessariamente smartphone ou celular que tem acesso, mas a maior parte não está, e uma maioria vivendo em condições inteiramente desfavoráveis, né? Sem poder ter o básico para a subsistência, para a vida. Ok. Mas o afetamento desses 37%, né, desse maquinário, dessa época, da comunicação veloz, das informações via dutos da internet, canais diversos, né, para além de TV, afeta os não conectados também. Porque tem a questão do convívio, dos laços, né? Um contato de pessoa para pessoa, né? E em relação ao advento dos smartphones, né, com as plataformas sociais, eu acho interessante frisar uma questão, né, que eu acho que está longe, está muito distante. Eu vejo conhecidos falando assim, não, mas e quando que isso vai acabar? As pessoas agora elas estão fazendo, como é que se fala? Tem movimentos nas redes sociais e as pessoas não vão mais para as ruas, né? Ou tem um novo modo de se relacionar, que é pelas plataformas virtual e tal. Olha, no meu entendimento, a gente já está com os pés no século XXI, né? Inclusive nas modalidades de tomada de poder do século XXI. E vou usar aqui uma expressão, tá, para ficar bem tranquilo de entender, essa virtualidade, né, esse campo da internet, que a gente chama de uma maneira geral, né, que tem as plataformas, sites, acesso e tal, isso aí está para ficar e só acaba se tiver uma catástrofe completa no planeta, que acabar tudo. Aí vai acabar os cabeamentos, acaba, mas fora isso, essa é a realidade, entendeu? E eu não acho isso algo negativo. O problema, que é bom ser pontuado, é na mão de quem está. E aí a gente está fazendo um encadeamento da conversa aqui. Como assim? Estamos falando dessa manipulação, né? Tocamos aqui em como que o nosso Brasil foi atingido, né, por uma modalidade de derrubada de governo que é nova, né, branda, para muita gente passou desapercebido. Inclusive o Brasil acho que deve ser um estudo de caso, né? Como que as cartas foram sendo derrubadas com aquele 2013, depois do 2014, né? Aquela Lava Jato, né? Corrupção, como se a corrupção fosse uma moléstia, né? Que para ser combatida e não fosse uma outra coisa, né? Em que agentes públicos da área da justiça, das polícias, já não tivessem por ofício fazer um combate diário, tivesse uma propaganda sendo usada, né? E aquelas movimentos de rua para tirar a presidenta eleita, e depois o presidente Lula também fizeram o que fizeram com o lawfare. Mas esse movimento todo, o que eu acho que é bom ficar marcado, é que é necessário que a própria educação
modelo de educação que está sendo agora precarizado, estão querendo retirar disciplinas, por exemplo, do ensino público, tinha que ser um movimento contrário, tinha que ser potencializado. Exemplo, a educação digital, educação política digital. Como assim? Vai ensinar política para o digital? Não, política no sentido de vida. Você ia ao mercado, você ia à padaria, você ia ao templo, à igreja, ao clube. Isso é política. Você ia à escola, isso é política. Das relações dentro de uma cidade, dentro de uma polis. As relações entre as pessoas, inclusive as relações de poder. Sim. E hoje, Wagner, o pessoal que está assistindo, os grandes programadores e desenvolvedores que preparam esses aplicativos que tem, alguns deles pagos, outros, eles são livre, free, né? Você não paga, mas é controlado por quem desenvolveu, estão na mão de um pessoal que tem muita grana, que são filhos de famílias abastadas, que puderam estudar em templos sagrados da tecnologia, MIT, entre outros, e está na mão deles. Os que não foram por aí, muita gente pode contestar, está lá na cadeia, ó, o Júnior Assange da vida. Está preso. Por que será que está preso? Não é à toa. Tá? É necessário também, para além de comida, teto, vestimenta, no básico, e a educação também, que ela inclua essas novas linguagens e que os jovens, desde cedo, já alguns já fissurados nas tecnologias, que eles tenham oportunidade de programar e desenvolver para os softwares poderem serem livres, gratuitos. As plataformas poderem ser abertas e sair do domínio disso que virou a internet, com essas grandes big techs, com essas grandes empresas, as corporações, e muitas vezes corporações até da área de defesa de certas nações, por trás, com o interesse de manipulação. Né? Poder sair, poder retirar e ser usado em outros campos, né, de uma maneira comunitária, que não seja para domínio. A internet, esse campo está colonizado hoje em dia. É um novo Eldorado. Os dados, informações, as relações de conexão entre as pessoas, isso é o novo petróleo, é o novo ouro. Né? A expressão da Brittany Kaiser, daquele Privacidade Hackeada, sensacional, num livro da denúncia que ela faz, um livro muito bom, recomendo. Target, Manipulados, em português, traduziram assim. E a internet, superfície, que a internet não é só superfície, né? Tem o que não se vê também. Né? A internet é o campo da corrida armamentista, mas não para explodir ninguém, não, para dominar e controlar. Que toda colonização ela é feita na violência. Né? A colonização ela é feita na violência, ela não é feita no papo amigável. Olha, chega aqui que você vai ser meu escravo. Ah, claro, como eu não tinha pensado nisso. Não. Primeiro entrando na porrada, chega, é arma, tal, sei o quê, e aquilo ali vai se formando e uma sociedade, toda uma cultura colonizada, né? Ela se estabelece nessa modalidade, sim. Né? Nessa modalidade de domínio, né? Que agora está sofisticado, digamos assim. Né? Você pode a internet permitiu isso, né? Essa sofisticação, né? Você pode derrubar um governo à distância. Sim. Vou falar claramente aqui, eu não estou falando, não é qualquer país que faz isso. Hoje, quem detém, e para não dizer que eu estou só fazendo, digamos assim, pegando pesado com os Estados Unidos da América, mas é porque outros países, a China está entrando na briga com o 5G e está sendo sabotada, né, tá causando preocupação por isso. Mas hoje quem detém esse poder, né, vai observar as marcas que tem de modem, de cabeamento, em que território que estão os Estados Unidos da América. Eles têm know-how. Vai ver os nomes lá. Vou lembrar aqui alguns. HP, Amazon, Intel, Qualcomm, Juniper. Você pode pegar aí, que você vai ver que é ali. Estou falando de peças, né, dos computadores que as pessoas usam e tal, dos desktops, e estou falando também da tecnologia, né, de ponta que eles usam. E já vem pesquisando muito nesse campo de atuação de ataques que visam também, né, a psique das populações, já tem tempo. Né? Isso não é de agora. Né? E tem estudos sobre isso. Né?
inclusive na internet, quem se interessar, a pessoa pesquisar um pouquinho, você vai encontrar o próprio Facebook fazendo pesquisas. Eu, outro dia dei de cara com 2 delas. Eu ia fazer até um vídeo sobre isso, não fiz, porque é tanta coisa, tanto material sobre isso para poder compartilhar. Que qual foi o negócio? Só para encerrar essa observação, o Facebook em 2014, eles fizeram um teste psicológico com as pessoas. E eles depois veio à tona e tal, fizemos sim, então, que era de colocar personalizado no feed, né, no perfil. Eu não tenho Facebook, mas não lembro o perfil de cada um, uma coisa diferente, uma coisa que só vinha para aquela pessoa e depois retirava, manipulava aquilo ali para observar como que as pessoas reagiam, se ela via algo na página dela, mas não via na do outro. Então, ou seja, beirando muito uma manipulação de realidades, né? Uma coisa assim, eu acho que isso é o presente já. Né? E nós temos que entender isso. A educação digital, muita gente chama alfabetização digital, eu não gosto, eu falo de educação digital com força. Né? O jovem, a jovem, ela de repente ela quer ser sei lá, uma ginasta, quer jogar bola, ou quer fazer uma outra atividade, ou esporte. Por que não pode programar e desenvolver também? Por que não pode aprender a fazer aplicativos? Lá na FATEC eu tive essa experiência, numa turma, guardando as proporções, né, jovens do ensino médio, uma turma de confecção de videogames. A minha disciplina era encarregada de ensiná-los, né, juntos ali, construir, para eles viessem a conhecer como fazer perfis, personagens dos videogames, que é fundamental, né? Sem personagem não tem videogame. E era um fabuloso. O Wagner, eles encantados com isso. E aprendiam a mexer, Unity e tal. Tinha um pessoal da informática que ensinava essa parte operacional e tal. E alguns ali sonhando com isso, de repente trabalhar com isso e tal. E foi um curso pioneiro. Isso foi no ano passado. E o mundo hoje, eu tenho falado isso, inclusive eu comecei a me entender num processo de discussão aí com o Estado, justamente nesse sentido, porque hoje o mundo não tem tecnólogos da área de programação, falta ao mundo, não é o Brasil só. Na Europa não tem, nos Estados Unidos não tem, porque a internet está tão avançada e hoje tem todos esses, que eu chamo esses artefatos tecnológicos, mas não tem programadores. E aí, como é que faz? Né? Então, nós aqui da Cooperativa Solidário estamos numa luta há um ano ou mais, numa tentativa de encontrar um parceiro que possa estar conosco nessa empreitada de implantar cursos de formação, mas para o ensino público, não é para o ensino privado. Né? Esse não precisa, não. Esse não precisa, mas é aquele morador lá da comunidade que pode se desenvolver, que pode ganhar o mundo, porque hoje, né, como dizia o McLuhan, né, hoje nós estamos nessa grande aldeia global, né, e que precisa desses profissionais. E tem gente aí com muito talento para fazer isso e está se perdendo, porque não tem esses canais. E no Brasil não se interessa, né, a administração pública não interessa, não trabalha isso. Mas a gente estava voltando a esse assunto, né? Que no Brasil não se vê, não se investe nesse público, só se pensa na elite. E no meio da comunidade tem surgido grandes talentos. E o Brasil não investe nisso. Você acabou de falar desse projeto que você desenvolveu na FATEC, nessa disciplina, né? E nós aqui no portal Solidário, na Cooperativa Solidária, estamos nessa luta, tentando implantar um projeto de formação de tecnólogos em programação. Mas é difícil. Sim. E você, Lúcio, como é que você vê essa questão dessa formação, desse canal aí
de formação de tecnólogos em programação. Como é que você vê isso? Wagner, esse é um campo, isso surgiu aqui na nossa conversa, né? E, inclusive, a gente antes, eu já tinha, previamente, a gente trocando ideia, eu já tinha comentado com isso. Na verdade, isso não é uma grande inovação minha, não. Né? No caso da Faetec, é que agora acabou, eu estou esperando ser chamado, eu sou servidor, né, do Estado, mas lá era professor temporário. Lá eles inauguraram um curso. Isso foi um mérito da Faetec. A Faetec fez um curso de tecnólogos, de técnicos, né, em videogame e tal, experimentando já, olhando esse campo. E foi lá no laboratório, quando eu vi o laboratório de informática lá, que cada sala com 20 computadores, era uma coisa personalizada, tinha data show e tal. Nossa, a coisa fluía. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, mas devia ser um ensino público, né? Todas as escolas poderiam, o Brasil tem dinheiro para isso, né? Se não houvesse isso, que essa realidade que a gente vê, esses saques que acontecem, essas sabotagens, engessando, né? O correto desenvolvimento e aplicação dos recursos do país, mas tem dinheiro para isso. É por isso que eu estou frisando, para não ser mal entendido, às vezes, não, falta o básico. Eu sei que falta o básico. Eu dou aula em CIEP, meus alunos moram na comunidade, né? E eu aprendo muito com eles, sempre no convívio, por não morar em comunidade, essa realidade só conhece quem mora. Você entende? Então eu bato nesse ponto, eu insisto, não sou o único. Hoje, por exemplo, tem um colega chamado Alexandre de Palma, ele é do Chile, né? Que ele está empenhado em colaborar com isso também, ele é dessa área de ciência de computação, né? Eu não sou nativo dela, eu até dei muita sorte com isso, mas eu não sou nativo, eu estudei lá na década de 90, com duas figuras fantásticas, estudei mesmo na raiz e tal, então desenvolvi, cheguei a trabalhar um período para ganhar o pão, lá no final do século passado, né? A idade trai, né? No final do século passado, mas eu não sou nativo dessa área, mas conheço, militante do movimento software livre e tal, e tem uma outra colega psicanalista, Mariana, que ela mencionou também um projeto dela, trabalhando com mídias digitais, com o pessoal da comunidade e tal, porque pode mais, né? No atual momento, principalmente, que a gente tem que reagir e tem que reverter essa situação caótica, né, e lamentável de sabotagem que o Brasil vivenciou e ainda está experimentando, de engessamento, de ruptura, a gente tem que colocar na pauta o aprendizado disso também. Eu vou te dar aqui, vou dar para todos, nós não estamos aqui, estamos em vários aqui, né, juntos assistindo. Tem um detalhe que eu acho que tem um detalhe, tá, que eu vou falar com a minha linguagem, eu não tenho a linguagem do programador, né? Mais uma vez lembrando, mas que eu vejo ser abordado quase nada em mídia tradicional, as hegemônicas, então, nenhuma. Que fala-se muito, por exemplo, o problema da internet das plataformas, né? Essa questão da manipulação, da invasão de privacidade, roubo de dados, e aí as pessoas não sabem porque recebem telefonema. Acabou de ver um produto num site, daqui a pouco recebe um telefonema, uma oferta, e anúncios. É um controle invasivo, fora o que é mesmo a internet, e que está colonizada, né? Mas uma coisa que eu quase não ouço, né, e que eu estava conversando outro dia com esse colega, com o Alexandre, por exemplo, fala-se, os algoritmos, né, no YouTube, por exemplo, eu entro lá, vejo um vídeo, e aí daqui a pouco os algoritmos me conduzem em uma outra direção, ou então no Facebook, né, que é uma plataforma, né, que está envenenada, né, e também abre no meu feed lá uma coisa que os algoritmos leem, né, o que eu gosto e o que vem para mim, né, nessa comunicação é de acordo com essa leitura, com os dos amigos que eu tenho. Só que algoritmo, ele não é exatamente algo exatamente ruim. Como está colonizado, está manipulado, né, essa espécie de receita de bolo, essa construção metódica, metodológica, né, o algoritmo, que a gente pode fazer uma tradução aqui para todo mundo entender, a linguagem que vai conversar, humano e máquina, humano e dispositivo digital. Basicamente é isso. Isso não pode ficar na mão, porque é o que está acontecendo. Nós estamos na era que não é mais o livro. Né? O livro foi uma grande revolução, a escrita foi uma grande revolução. Sim. Nós estamos numa era onde
A questão é a linguagem, a conversa do humano com as máquinas. E não é para ter medo disso, a não ser que queira acabar com o mundo, porque isso aí já está dado, né? Se não acreditar pela via da troca de ideias, do acompanhamento científico, tecnológico, vê os grandes filmes aí, gênios, né, dessa grande arte do cinema, da literatura, que há 30, 40 anos atrás eles já vislumbravam mais ou menos como é que o ser humano é capaz de desenvolver determinados saltos na sua existência, como, por exemplo, inteligência artificial, e como ele é capaz de também botar isso como máquina de destruição, de dominação, né? Como acaba sempre fazendo, né? Então, a ideia é que ofertar, né, essa educação, que a gente está chamando de educação digital, educação política digital, educação aberta digital também, é poder abrir mais uma via vislumbrando a emancipação e liberdade, que ainda não ocorreu, no povo brasileiro não ocorreu. Né? Eu insisto nisso. Quem pensa que o Brasil é um país totalmente independente, o Brasil é livre, tem liberdade, ou vive né, com a cabeça no mundo da lua, ou não, ou faz parte dessa elite, super favorecidos. Alguns não precisam nem trabalhar, e outros são candidatos a isso. Tem essa categoria também, né? São pessoas que elas não são ricas, mas elas creem que são ricas. E são sempre esse é o negócio, né? Sempre candidatas ali aguardando, né, uma vaga, né, nesse vai e vem da vida para poder estar encaixado, mas não há liberdade. Num país que é submetido à vontade de uma outra nação, que fica incomodada do que você vai fazer com as suas reservas de petróleo, do que você vai fazer, se você vai enriquecer urânio para submarino nuclear ou não vai, se você vai vender avião militar para o Oriente Médio, vai vender para eles e tal. E ele vai lá e mexe as pedras todas para que, com algumas parcerias internas, praticamente tudo seja derrubado para entrar outra coisa. Se isso não é, digamos assim, um indício de que o país ele é economia, que ele não está livre, ele é dependente, colonizado, chame como quiser, mas não está livre, eu não sei o que é mais. Né? E esse grãozinho de areia, essa ideiazinha voltada para a área da educação, é para que os jovens que já crescem no meio dessas tecnologias, eu fiz uma enquete numa aula de terceiro ano outro dia, qual era a plataforma mais usada, e começamos a falar disso aqui, trocando ideia com os estudantes e tal. Eu tive a informação que o WhatsApp é o grande campeão. O WhatsApp é o grande campeão. E o porquê? Empiricamente. Lúcio, infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso papo, né? Tá, já estamos em cima da hora. Eu agradeço a sua participação. Vamos fazer mais um programa, porque esse não dá tempo. Não dá tempo, temos que estender isso. Muita coisa, né?